Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos vocês que nos assistem através do nosso canal do YouTube. Estamos dando início ao nosso culto dos propósitos. Mas antes de iniciarmos, deixe seu comentário no nosso chat ao vivo. Participe do nosso culto através do chat. Você faz parte dele. Você está cultuando o Senhor conosco. Então, deixe a sua mensagem para que as pessoas que vão entrar posteriormente possam também estar participando como se fosse o nosso momento de comunhão, a nossa interação. Mas eu gostaria de convidar você agora a se conectar comigo no trono do Senhor, que você possa fazer deste dia, deste momento, deste culto, um culto de adoração e louvor ao Senhor. Se você separou esse momento para assistir ao culto, não seja simplesmente um telespectador passivo, mas seja ativo, faça orações por meio das canções, faça das canções uma oração ao Senhor. Tenha fé que o Pai irá te responder, creia que o Senhor está agora te contemplando e que Ele conhece o seu coração e que nesta noite Ele irá falar com você, dando a resposta que o seu coração tanto almeja. Eu gostaria de convidar a fazer esta oração entregando a Deus, consagrando ao Senhor tudo aquilo que iremos fazer aqui nesta noite. Pai, louvado e exaltado seja o seu santo nome. Nós estamos aqui, ó Deus, reunidos em tua presença, Senhor. Estamos aqui para te adorar, para louvar e engrandecer o seu nome. Estamos reunidos porque cremos que o Senhor é o nosso Deus. Cremos que o Senhor é onipotente, que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor é onipresente, está em todo lugar, que o Senhor é onisciente, que o Senhor, Deus, tem toda a sabedoria e todo o conhecimento, ó Pai. Por isso nós o adoramos, por quem Tu és, ó Deus. Que nesta noite o Senhor possa, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, falar o coração de cada um daqueles que está nos assistindo, ó Pai. Que cada casa, cada lar que está nos acessando nesse momento possa ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Sabemos que não é a mesma coisa, ó Pai, estar reunidos no templo, na casa do Senhor, mas que cada casa, neste momento, seja um lugar da Tua habitação, ó Pai, que seja um lugar da Tua presença. Nós fazemos essa oração ao Senhor, no nome de Jesus. Invada os corações, as casas, Deus, e que o Senhor possa se mover sobrenaturalmente na vida de cada um daqueles que nos assiste neste momento. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que faça do louvor agora uma oração ao Senhor. Amém. Vamos louvar juntos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cordeiro Santo, aquele que era e é e que há de vir. Aleluia. Louvor e honra, poder e glória sejam ao Cordeiro de Deus. Todos os povos, tudo que existe, dobre-se diante dele.
Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra do nosso Senhor diz em 2 Coríntios 9:7: cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama a quem dá com alegria. Esse é o momento no nosso culto, na nossa celebração, que separamos para que você possa contribuir, adorar ao Senhor por intermédio do seu dízimo, da sua oferta. Esse tem sido um tempo em que a nossa igreja não tem parado. Nós continuamos a avançar dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para nós enquanto igreja, neste lugar, neste local, neste bairro, nessa cidade. E você é parte disso tudo. Você está junto conosco, avançando juntamente conosco, porque você também é a igreja do Senhor. E nós queremos, dentro do que esse texto nos propõe, te convidar, te dar a oportunidade para que, dentro daquilo que o Senhor colocar no teu coração, que você faça com alegria, que você possa ser generoso, generosa dentro da sua possibilidade, mas que você possa ofertar, contribuir com esta obra, porque nós somos imparáveis em Cristo Jesus, e você faz parte de tudo isso. Nos ajude, que você seja a bênção, que você possa contribuir para que possamos continuar avançando dentro do propósito do Senhor. As nossas contas estão aí na sua tela, você pode transferir, você pode acessar o QR Code também, mas que você possa contribuir e que Deus te abençoe. Vou me entregar.
Espírito Santo de Deus, leva-nos a ter experiências novas contigo. Nós queremos ouvir o som da tua voz. Nós queremos sentir o teu toque nesta noite. Nós queremos experimentar a tua graça sobre o nosso viver. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Derrama, Pai, sobre cada vida que nos assiste nesta noite, a unção do teu Espírito Santo. Nós nos quebrantamos, Senhor, nós nos humilhamos, nós nos rendemos diante da tua face. Pai, nós desejamos, nós ansiamos por, Pai, ouvir a tua voz, experimentar o teu toque, desfrutar do teu mover. Ó Deus, ministra sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Nós não queremos, Pai, nos habituar com o que temos recebido do Senhor. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Nós não queremos nos acomodar na vida que temos levado, Senhor. Nós queremos algo diferente. Nós queremos, Pai, algo novo sobre nós, porque Tu és aquele que ministra ao nosso coração o novo, Tu és aquele que faz novas todas as coisas. Tu se renovas, ó Deus, e Tu renovas a Tua misericórdia a cada manhã. Tu estás conosco em todos os dias, em todos os momentos. Ó Deus, vem, Senhor, com Teu poder. Vem, Senhor, com a Tua graça. Oh Jesus, este é o nome que invocamos, esse é o nome que chamamos, esse é o nome que buscamos, o nome de Jesus. Jesus, o soberano, Senhor, o Salvador da nossa vida. Vem, Jesus, traz, Senhor, traz o renovo da Tua presença. Vem sobre nós, manda Tua chuva neste lugar, em Tua presença e derramar e declarar que é Santo Deus. O som do céu vamos ouvir, Santa Teu vento sobe hoje aqui, vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o Aleluia, há poder no nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Amém? Glória a Deus por mais uma quarta-feira. Que a graça e a paz de Jesus permaneça conosco todos os dias da nossa vida. Nós cremos que a cada dia vivido neste tempo tão complexo tem sido uma experiência nova com Deus. O Senhor tem dado direção, condução, orientação a cada momento que temos vivido. Nós temos vivido a experiência de desfrutar do mover de Deus a cada momento. Nós temos visto um tempo de muita incerteza, de muita dúvida, de muita insegurança, mas uma certeza nós temos: nós podemos contar com a fidelidade deste Deus. Embora a situação seja de instabilidade, de dúvida e incerteza, o nosso Deus, Ele continua agindo, Ele está no trono, Ele continua reinando, Ele continua governando todas as coisas, e Ele não passa por variação. E hoje nós estamos certos de que o Senhor é o condutor da nossa vida, e Ele tem sempre o melhor para nós. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. O título da mensagem desta noite é Combatendo a Covardia. Combatendo a Covardia. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu
espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. De poder, de amor e de equilíbrio. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graça, Senhor, neste dia, porque a tua palavra por si só fala ao nosso coração. Mas Deus, nós clamamos que tu derrame nesta noite sobre nós a unção do teu Espírito, e que cada palavra proferida seja, Pai, ó Deus, direcionada pelo mover do teu Espírito Santo, e que encontre no nosso coração guarida, que sejamos, Pai, como terra fecunda, onde a semente de esperança e vida possa germinar. Que o teu Espírito tenha liberdade de falar ao coração de cada um que nos ouve neste momento, e que tu alcance os corações de forma sobrenatural. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, não podemos negar que a covardia tem se acentuado em nosso tempo. Eu lamento lhe dizer, mas eu acredito que nunca se viveu um tempo em que nos deparássemos com tantas pessoas covardes, traiçoeiras, como em nossos dias. É com pesar que nós acompanhamos muitas pessoas se deixarem ser tomadas por esse tipo de postura, de comportamento, de posicionamento. E certamente aqueles que se acovardam diante da vida assumem o fracasso e a inaptidão por tocarem a sua própria existência. São pessoas que assumem diante da vida que não dão conta de viver e experimentar cada situação que passa. Antecipam as suas dores, assumem os seus fracassos e admitem as suas derrotas. Se faz necessário entendermos que o antídoto contrário da covardia é o ânimo, a coragem, a força, a determinação, a intrepidez, a ousadia. Se faz necessário também entender que a falta de firmeza é a causa de muitos males, derrotas, decepções e fracassos que experimentamos. Nós temos visto, queridos, uma onda de novos cristãos que vivem suas vidas longe de qualquer coisa que possa ser reconhecida como a marca de um cristão autêntico, que não se intimida diante das adversidades, que não se intimida diante das lutas, que não retrocede diante das pressões, que não se acovarda diante das situações de dificuldades que passam. Por isso, enfrentar a vida com ousadia e determinação será certamente o grande remédio para vencermos a covardia. O dicionário português define coragem como bravura em face do perigo, intrepidez, resolução, resiliência, perseverança, constância e firmeza. Deus nos chama para enfrentarmos as lutas, as dificuldades, as provações da vida, não com atitudes de covardia e medo, mas Deus nos chama a termos uma postura de coragem, de intrepidez, de ousadia, de segurança. Mas o que presenciamos em nossos dias são pessoas reagentes, sem forças para enfrentar os problemas e dificuldades que surgem muitas vezes inesperadamente. Para muitos a vida passa sobre os olhares amortecidos dos espíritos dominados pela inércia. São pessoas sem iniciativa, são pessoas sem reação,
São pessoas que não se posicionam e que se deixam abater pelas adversidades, por mais simples que pareçam. Qualquer vento contrário já as abalam, já as intimidam, já lhes deixam amedrontadas. Não são agentes da história, mas são meros reagentes passivos no projeto da existência humana. São vítimas dormentes da marcha dominante da correnteza, que simplesmente se submetem ao conformismo determinado por todo o processo que lhe governa. São pessoas que não vivem, mas sobrevivem, porque não se posicionam, não se colocam, não marcam a sua história, não mostram para que vieram. Tem pessoas que chegam em determinados lugares e apenas ocupam espaços, mas não influenciam, não marcam a história dos outros, não determinam o seu espaço, não mostram a sua realidade, não expressam os seus sentimentos, não declaram as suas vontades, porque se acovardam diante da vida. E a covardia, ela tem uma dimensão inexplicável, porque a maioria das pessoas que se acovardam, elas não só assumem o seu fracasso, mas elas conspiram por trás, desejando o fracasso dos outros. O covarde, além de não ter coragem de assumir a sua vida, ele ainda quer dar pitaco e querer interferir na vida dos outros. Ele tem opinião para os outros, mas ele não consegue opinar na sua própria existência, porque diante das dificuldades que vive, se acovarda, se intimida, retrocede, não avança, não tem coragem. É lastimável, mas convivemos com pessoas que, por não tomarem uma posição diante dos acontecimentos e situações, se tornam meros fantasmas na sociedade. Por outro lado, encontramos pessoas com comportamentos altruístas, dos quais identificamos uma força que vem impulsionadora sobre os outros. As pessoas corajosas, elas acabam trazendo consigo aqueles que muitas vezes estão perdidos na vida. Como é precioso encontrar com pessoas que têm sempre um olhar positivo diante da vida. São aquelas que olham os desafios e partem para cima. São aquelas que olham com ousadia para a vida. Não tem um discurso negativo. Esses dias nós temos participado de muitas conferências, aconselhado muitas pessoas, vivenciado em muitos momentos de reunião. E às vezes, quando alguns personagens abrem a boca, queridos, o nosso coração já fica esperando uma palavra pessimista, porque tem pessoas que sequer notam, mas o discurso delas já declaram a sua condição interior. São pessoas covardes diante dos desafios e por isso se tornam extremamente pessimistas. Mas nós lidamos também com homens e mulheres que se tornaram perseverantes e relevantes onde passaram, porque não se deixaram dominar pelos momentos adversos, pois sempre esperam uma nova oportunidade, uma nova perspectiva para o futuro. Essas pessoas não se deixaram ser seduzidas pelo insucesso, pelo pessimismo, mas confiaram as suas vidas ao Senhor e não ficaram paralisadas, limitadas e indiferentes diante daquilo que precisavam fazer. É nessa perspectiva que somos levados a admitir que no verdadeiro cristianismo não tem lugar para o indolente, não tem lugar
para o covarde. O conformismo asfixiante e o comodismo estúpido não coaduna com o espírito evangelístico, transformador e libertador, proclamado, anunciado por Jesus Cristo. Não estamos falando da tirania desenfreada, do desenvolvimento, da coragem, da intrepidez e ousadia a qualquer preço, a qualquer custo. O progresso que deve merecer nossa atenção envolve o homem integral. É preciso encarar o homem em todas as suas dimensões para então considerar as etapas da sua evolução. Para encararmos a coragem como uma necessidade na caminhada da vida. Não podemos limitar essa ação apenas ao aspecto econômico e intelectual. Tem pessoas que, por serem bem-sucedidas no âmbito econômico e intelectual, se veem corajosas, mas o ser humano tem necessidades também no âmbito psicológico e espiritual. Por isso, além de termos coragem para enfrentar as situações econômicas e intelectuais da vida, nós precisamos também ser corajosos para enfrentar os nossos conflitos e dilemas emocionais e espirituais. Muitas vezes eu sou ousado em aspectos da minha vida, mas tenho negligenciado em outras áreas. Mas nós precisamos ser integrais, precisamos ter ousadia, coragem em todas as situações. Eu preciso ser bem-sucedido profissionalmente, eu preciso ser bem-sucedido intelectualmente, mas eu preciso ter os meus dilemas resolvidos. Eu não posso ter uma vida dúbia, onde em determinadas situações eu me coloco, eu me posiciono, eu sei o que quero, mas mergulho em profunda crise quando está diante de mim situações relacionadas aos meus sentimentos, ao conhecimento de quem eu sou. Por isso a coragem que a Bíblia traz como necessidade, ela envolve todo o meu ser, não apenas parte da minha vida. Não adianta ser corajoso em uma área e me acovardar em outra. E nós vemos muito isso em nosso dia, em nossos dias, em nosso tempo. Pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente, reconhecidas intelectualmente, mas são fracassadas no âmbito familiar, nas suas relações familiares e também no conhecimento pessoal de quem é, dos seus dilemas, das suas situações mais íntimas. São pessoas que demonstram uma força para os outros, mas mergulham fundo em conflitos existenciais, porque não sabem o que querem realmente para o seu amanhã. Em 3 João, capítulo 1, versículo 2, está escrito: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. A vida cristã engloba o homem, o ser humano, em todas as dimensões: corpo, alma e espírito. O desenvolvimento da expectativa de salvação assume proporções integrais e total no ser humano. Não é apenas o lado espiritual que passa por mudanças profundas, radicais, mas também a nossa vida física, emocional e qualquer outro aspecto também se submete à soberania, à graça, o amor e a misericórdia de Deus. Amados, precisamos fazer uma avaliação sincera do nosso comportamento, das reações que temos tido. Nós precisamos trazer essa reflexão de que forma nós temos procedido nas situações da vida.
Será que nós temos sido corajosos, ousados para enfrentar qualquer momento? Ou nós temos sido do tipo que se acovarda, se amedronta, retrocede, entrega os pontos? Porque nos deixamos tantas vezes ser dominados pela covardia. Como você tem enfrentado as lutas e dificuldades que tem vivido? O que podemos aprender nesta noite com a palavra de Deus? Primeiro, queridos, nós enfrentamos a covardia com a prudência. Olha o que nos diz Provérbios 24:6. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. O primeiro ponto para enfrentarmos a covardia é despertar a coragem, é ter alto senso de responsabilidade. Isto é, queridos, construir uma estrutura interna equilibrada e ao mesmo tempo aguerrida, para ser capaz de ultrapassar os limites que nos são autoimpostos. Ter coragem não é ser inconsequente. Ter coragem não é ser imprudente. A pessoa corajosa, ela sabe aonde está e onde almeja chegar. Ele não sai atirando para todos os lados. Não age no impulso, no calor dos acontecimentos. Ele traz sobre si uma reflexão madura, sincera, verdadeira. Ela traz consigo o seu real estado. Ele tem equilíbrio para avaliar o cenário. Agir sem considerar os limites de uma situação é ser inconsequente, é ser imprudente. A coragem é construída de acordo com as demandas da situação e deve basear-se na intenção de cultivar o autoconhecimento. A pessoa aguerrida, ela sabe discernir entre o momento de agir e o momento de aguardar, até mesmo o momento de escapar daquela situação. Ser imprudente e a luta com os olhos fechados não é ser corajoso. Ser audacioso é ter a força interior para manter os olhos abertos, se munindo contra a covardia diante dos conflitos, observando os limites que nos são impostos. Todos aqueles que foram marcados pelo poder miraculoso da perfeita regeneração em Cristo estão determinados a viver sobre o auspício de uma vida corajosa. Não estamos falando de desatinamento, de inconsequência. Coragem não é afoiteza. Muitos confundem coragem com audácia. Desatinada, desbaratinada, despreparada. A coragem é uma virtude somente na proporção em que é dirigida pela prudência. Por isso, uma das maneiras de enfrentarmos a covardia é exercermos a coragem de forma coerente, de forma pensada, sendo prudente em nossos atos, em nossas reações. Sem moderação, a coragem se torna em um atrevimento perigoso. E sem os requisitos do equilíbrio necessário para a conquista de novos objetivos, se torna inconsequência. Ninguém é mais temerário do que aquele que assume a posição de ousadia de forma destemperada. Pior, talvez, do que o covarde é o inconsequente, porque ele não sabe os seus limites, ou não reconhece os seus limites.
age no impulso e muitas vezes é levado pelas influências de terceiros, por aquilo que dizem que ele deve fazer. Vá lá, faça. E às vezes, só lá na frente, com o passar dos anos, fazendo uma avaliação sincera do seu ato, é que vai reconhecer ou que foi extremamente inconsequente e precipitado, ou que se acovardou. Você já viu quantas derrotas nós acumulamos por termos sido covardes? Se tivéssemos tido coragem para continuar com propósitos, quantas coisas nós estaríamos vivendo de preciosidade, quantas situações de vitória nós abrimos mão, quantas vezes nós abrimos mão da nossa felicidade por causa da nossa covardia, porque não tivemos coragem de assumir o que queríamos. Preferimos receber as influências de terceiros. Domingo eu lhes falei que muitas vezes nós somos Maria vai com as outras, porque terceirizamos a nossa vida. E eu acredito que a pior coisa que existe é aquela pessoa que deixa ser dominada pelos outros, porque isso é sinal de covardia. Você precisa assumir a sua vida, você precisa tomar a direção da sua história, você precisa assumir a condução dos seus dias. Saiba o que você quer, o Deus que você tem, as promessas que você tem, os milagres que você recebeu, a promessa de vitória que o Senhor tem para a sua vida. Viva isso, é uma realidade, é verdadeiro, é concreto. Mas quem se acovarda antecipa a derrota. Sem moderação, a coragem é apenas um atrevimento. Ninguém é mais temerário do que aquele que se assume de forma inconsequente. Há um risco fatal na intrepidez sem cautela. Porém, não se pode imobilizar a coragem na covardia. É muito comum vestir as atitudes de pusilanimidade e tentar mostrar que isso é algo real, demonstrado em prudência. Não é conveniente considerar o acanhado e tímido como uma pessoa recalcada, nem a covardia como um gesto de profunda serenidade. O covarde é covarde mesmo. Não podemos nos esconder a nossa covardia como timidez, nem recalque, nem muito menos olhar para o covarde porque não tem coragem de assumir a sua vida, o que quer, o que almeja, o que deseja, dizendo que é serenidade. Não, eu sou prudente. Isso não é prudência, é covardia. Nós precisamos saber o que queremos para nós. Assuma essa vida, lute pelo que você sonha. Vá em busca dos seus ideais. Não seja coadjuvante. Assuma um papel principal. Segunda lição: enfrentamos a covardia com fé. Esse texto é tremendo e nos traz lições especiais. Mateus 9:2 é um dos exemplos bíblicos de fé e ousadia mais bonito do Novo Testamento. Diz assim Mateus 9:2: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Em muitas situações que passamos, nos deixamos ser levados, dominados pela covardia. E queridos, o que vemos é que surgirá diante da covardia muitas justificativas para não fazermos aquilo que precisa ser feito. A história desse paralítico é fantástica. Jesus está em uma casa e esses homens trazem esse paralítico
na busca de cura, em uma maca, e se deparam com aquela multidão. Era impossível vencer aquela multidão. Aqueles homens tinham duas atitudes: voltar com aquele paralítico, se acovardar diante daquela situação, ou exercer a fé e ter coragem de subir no telhado daquela casa e descer com aquele paralítico até onde Jesus estava. E queridos, muitas vezes, olhando esse cenário, olhando esse quadro, eu me questiono: será que eu teria tido a atitude desses homens? Ou não teria dito para mim mesmo: não, está vendo, não tenho o que fazer, se acovarde. Mas eles decidem corajosamente exercitar a fé que eles tinham. Por isso só existe uma maneira de colocarmos a nossa fé em prática: quando nós temos ousadia. Na maioria das vezes nós vamos ter todos os motivos da vida para nos acovardar. Deixa eu lhe dizer algo: nós vamos ter muito mais motivos para ser covardes do que para ser corajosos. Mas a fé que o Senhor deseja que tenhamos é uma fé que gera ousadia e não covardia. Aqueles homens não só tiveram coragem para levar o paralítico até Jesus, superando os mais difíceis obstáculos, mas eles tiveram que exercer a fé. A coragem é a postura de grande convicção diante dos valores mais significativos da vida, que assume uma atitude que será capaz de enfrentar crises, problemas, desafios, mesmo que seja necessário pagar um alto preço. A coragem não significa viver sem medo. A coragem não significa viver sem medo. A coragem significa viver acima do medo. E é essa a postura que o Senhor deseja que tenhamos. Ele sabe que, como homens, muitas vezes vamos sentir medo. Mas o medo não pode nos paralisar. O medo não pode nos prostrar. O medo não pode nos acovardar. Porque a fé que nós depositamos em um Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos são frustrados, vai nos fazer transpor obstáculos, vencer desafios, superar dores, exercer a fé e crer no milagre. E como Jesus foi com a ousadia daqueles homens e operou o milagre, fazendo o paralítico andar, é o mesmo Deus que opera em nós, em nossos dias. Amados, os homens corajosos não perdem o sangue com medo das reações e consequências. Não amarelam diante dos desafios. Pelo contrário, se revertem de firmeza, buscam conquistar com poder, amor e moderação os objetivos superiores pelos quais estão lutando. O homem de coragem é um homem que não perde a cor nos momentos cruciais. É covardia calar quando se faz necessário falar, ou gritar quando se deve fazer silêncio. Assim, a coragem não consiste em arriscar sem medo, mas em estar decidido quanto à causa pela qual você luta. Qual é o seu ideal? Qual é o seu objetivo de vida? O que você almeja para você? O que é que você deseja? O que arde aí no seu coração? O que pulsa na sua alma? Não se intimide, não se acovarde. Vai em busca do que você quer. Lute. Tem uma expressão que eu gosto de usar sempre quando falo para as pessoas que estão comigo no dia a dia.
Queridos, a gente precisa ter ousadia. Quando a porta abrir, uma brechinha, passe por ela. Nem que o pedaço da calça fique no trinco. Mas vá em frente. Não se deixe acomodar pelo que você já tem. Vá em busca do que você deseja. Nesse tempo, a impressão que temos é que muitos estão prostrados. Com a justificativa da pandemia, muitos estão com a vida paralisada. Não tem o que fazer. O que é que eu posso fazer? Pastor, o que é que a gente pode fazer? Tem que aceitar tudo isso? Não! Eu quero lhe afirmar nesta noite que pode vir pandemia, pode vir problema, pode vir decreto, mas como povo de Deus nós não podemos nos acovardar, irmãos. E isso é no que diz respeito à nossa vida, aos nossos projetos pessoais, às nossas conquistas profissionais, mas também ao nosso ministério. Tem muita gente enterrando talento nesses dias, com medo, acovardado. Onde está a sua coragem? Você subiria no teto para levar o paralítico ou voltava para casa choramingando? Essa é a minha sina. Eu nasci para sofrer. A cama é minha, a maca é minha, a tristeza é minha, a doença é minha, a covardia é minha. Coragem e determinação são marcas inequívocas daqueles que querem andar com Deus, servir a Deus, proclamar a verdade de Deus. Fora disso, é retroceder na fé, é negar o testemunho, é aceitar a derrota antecipada. Terceira lição: enfrentamos a covardia com o conhecimento de Jesus. Segundo Pedro 3,8 nos diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Queridos, o maior exemplo de alguém que não se acovardou é Jesus. Diante da ameaça de morte, Judas identifica Jesus com um beijo, e a palavra de Jesus foi: o que tendes que fazer, faze com pressa. Você tem que me levar para a cruz? Que leve. Você quer me prender? Que me prenda. Você quer me matar? Que me mate. Mas eu não vou deixar de cumprir a minha missão, o meu propósito. Tem muitas pessoas que jamais vão cumprir os seus propósitos, que jamais vão definir para que vieram nessa vida, porque aceitaram a covardia como um princípio de vida. Não tem coragem, porque não olham para Cristo. Jesus enfrentou as maiores oposições, mas ele nunca se intimidou diante das ameaças dos homens. Ele nunca se deixou levar pelas propostas fáceis dos lábios de Satanás, mas ele se colocava em ousadia, em coragem. Ele enfrentou os políticos, os poderosos da época. No texto de João, capítulo 14, versículos de 1 a 4, Jesus encoraja os discípulos dizendo: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas ou muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito: vou preparar-lhe lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. A verdadeira coragem neste mundo é o envolvimento completo e definitivo com a pessoa de Jesus. Não temo a tirania dos homens, nem me amedronto com o diabo.
o que ele possa inventar sobre a minha vida. O meu único receio fica demarcado nos limites reservados à parcialidade da minha dedicação ao Supremo Senhor da minha vida. Não tenho nenhuma evidência de maior coragem neste mundo do que a real entrega da minha vida a Cristo, ao ponto de perder relacionamentos significativos, patrimônio, e a ter coragem de dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Desde que Cristo, que é tudo em todos, esteja conosco, teremos tudo que nos é suficiente. A salvação do homem envolve 3 aspectos. O primeiro, a revelação de quem Deus é: santo, santo, santo eternamente. O segundo aspecto, a revelação de quem nós somos: impuros, pecadores, inconsequentes, covardes. E o terceiro, o que Deus pode fazer por nós. Ele nos liberta, Ele nos purifica e Ele nos salva. A realidade que nós somos é satisfeita pela realidade de quem Deus é. Amados, o homem é levado ao fim de si mesmo, para que Deus inicie o seu trabalho. Logo que o homem chega ao conhecimento do seu verdadeiro estado, não pode encontrar descanso fora da presença de Deus. Por isso, o maior exemplo de ousadia, de coragem, de intrepidez que nós podemos ter é entregar a nossa vida por completo ao Senhor. É pedir que Ele nos estimule a continuar marchando, mesmo indo de encontro às adversidades, às lutas, às guerras e provações da vida. Eu não sei que tipo de atitude você tem tido diante desses dias. Se você tem se amedrontado, se covardado, se enchido de medo. Mas eu quero te estimular nesta noite a combater a covardia. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei que o Senhor está conosco todos os dias. Josué 1:9 nos diz: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde você andar. Não permita que a covardia domine a sua vida. Não permita que a covardia venha ditar os seus dias, dominar a sua existência. Tome a sua vida, entregue-a nas mãos do Senhor. Peça para Deus passar à sua frente. Admita as suas fragilidades, mas assuma um papel preponderante na sua existência. Assuma a sua vida. O maior prêmio que nós temos é o dom da vida. Valorize a vida que Deus te deu. Assuma o seu papel principal. Você precisa saber o que você quer. Seja corajoso, seja intrépido, seja ousado. Exercite a fé. Assuma o seu papel. A covardia nos leva à morte, porque os covardes não entrarão no reino dos céus. Porque o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Assuma com dedicação. Tenha coragem. Se coloque diante de Deus. Peça ao Senhor: Pai, eu quero ter visão, eu quero olhar para o horizonte, eu quero ter coragem, eu não quero mais terceirizar a minha vida para que as pessoas digam o que eu tenho que fazer. Eu quero saber o que eu quero. Eu não quero ver a felicidade escorregando entre os meus dedos. Eu quero poder tomar decisões e lá na frente cantar a vitória, dizendo: o Senhor me deu a vitória, está aqui a minha vitória, esse é o meu resultado. Que o Senhor tire de nós nesta noite toda a covardia e nos dê coragem, ânimo, força
intrepidez. Que o Senhor nos torne valentes. Que como Jesus nós possamos dizer diante das ameaças: o que tendes que fazer, faça com pressa. Eu vou, eu faço, eu quero, eu sei, eu vou adiante. Que Deus trabalhe neste dia o nosso coração. Pai, nós nos colocamos, Senhor, nesta noite na Tua presença. Ó Deus, perdoa-nos, Pai, porque tantas vezes temos nos acovardado, Pai, em nossa missão de pregar o Teu nome, de anunciar a Tua verdade, de cumprir o nosso chamado. Mas nesta noite eu te peço, dá-nos ousadia, coragem, para continuarmos a nossa jornada. Ó Deus, que nada seja capaz de tirar essa sensação de que Tu estás conosco, que Tu és a força da nossa existência. Que nenhuma ameaça, nenhuma doença, nenhuma pandemia, nada, nenhum vírus, nenhuma influência, nenhuma palavra, nenhuma lembrança possa ser capaz de nos tirar do foco daquilo que Deus tem para nós, como promessa, como propósito. Que continuemos valentes, ousados. Que a nossa marcha seja ir adiante. Que ouçamos a Tua voz, nos dizendo: diga ao meu povo que marche. Marche. Vá adiante. Prossiga. Olhe para o alto. Olhe para os céus. Contemple a sua vitória. Creia na sua bênção. Veja o seu milagre. Oh Espírito de Deus, não deixa, Pai, que o Teu povo se acovarde, mas que nesta noite possamos receber a unção de ousadia sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meu amado, minha amada, que Deus continue nos dando ousadia para prosseguir. Amanhã eu completo 15 anos como seu pastor, você que é minha ovelha. E eu quero pedir que você continue orando por mim, para que Deus continue me dando ousadia. Eu jamais quero me acovardar diante do chamado que o Senhor me entregou. Eu quero continuar tendo coragem de assumir o meu papel, sabendo o que eu quero e para onde o Senhor deseja me levar. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite cheia da graça do Senhor. E amanhã não esquece, ora por mim, pela minha família e pela nossa igreja. Diga assim comigo: que o Senhor me abençoe e me guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor sobre mim levante o seu rosto e me dê a paz, hoje e sempre. Amém. Deixe o seu like. Até amanhã, meio-dia, em nossa live de meditação e oração. Uma boa noite e que Deus te abençoe.